Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Amados, hoje eu trago um tema, como título: 2 mais 2 é 4, igual a 4. O que significa isso? Uma conta matemática. E sabe-se que desde lá do fundamental, da colegial, tem-se a chamada prova real. Prova para saber que aquele cálculo, aquela sequência de cálculo estava certa. Se aplica um certo dispositivo lá, ou seja, uma ferramenta de cálculo também, para comprovar que está certa aquela linha de cálculo, aquele pensamento, aquela lógica de cálculo, Prova real, para saber que realmente surtiu efeito, aquele cálculo está exato, não tem erro, não tem nenhuma avaria no meio da sequência de cálculo, não foi nada incognitivo, ou seja, deu tudo certo, realmente. O que é o objetivo que era para ser alcançado, se alcançou, Tá, mas o que tem a ver isso? Eu falo sobre espiritualidade cristã. O que tem a ver isso com a espiritualidade cristã? Enfim, no decorrer da meditação vocês vão entender, Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás bom. Tu és um Pai presente, um Pai que ama seus filhos, ó Deus. Tu, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, sabendo que realmente tudo o que fizeste foi para o Teu Filho, Tudo é por Ti, tudo para Ti. E de fato, Senhor, sendo Tu um Pai, a coisa mais importante para Ti, que é um Pai presente, um Pai perfeito, é o Teu Filho, ó Deus. E sim, aqueles que são Teu Filho, Senhor, são as coisas mais importantes para Ti, Tu, Todo-Poderoso, Todo-Criador de todas as coisas. Que glórias a Ti, Senhor. Que glória Tua, Senhor. Ver o Teu cuidado para com os Teus filhos. Ver a Tua proximidade, Senhor, para com Teus filhos. Ver que Tu tem o tempo todo disponível para os Teus filhos, pois és um Pai presente. Que glória Tua, Senhor, possibilitar que nós aqui possamos ser pais também, ao Teu modelo de Pai, ó Deus. Sim, ao olharmos para Ti, podemos nos inspirar, podemos ver a nossa paternidade e comparar com a Tua, e ver o que poderíamos fazer para se tornar próximos a Ti, ó Deus. Tu que é o modelo de Pai, e nos dá toda a Sua Sagrada Escritura como referência de como ser pais aqui também, Senhor. Pais e mães aqui também, Glórias a Ti, ó Deus. Tu és um Deus maravilhoso, nós Te adoramos em verdade e espírito, porque em nada nos deixa desolados. Em tudo Tu nos auxilia, nos consola, através da graça do Teu Santo Espírito. Pai, venha falar conosco, ó Deus, para que saibamos o que é do Teu querer, da Tua vontade. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que venha sobre nós a Tua graça, que se manifeste em nós o Teu querer. Que eu aqui, Senhor, eu me rendo a Ti para falar o que é do Teu querer, que eu não venha falar do meu querer, da minha vontade, do meu achismo, mas que eu fale o que é do Teu agrado, ó Deus. Venha falar conosco, Pai, clamamos a Ti em nome de Jesus.
Derrama teu Santo Espírito sobre nós e que se manifeste o teu querer em nós. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amados, vou reduzir aqui para falar do texto. Vamos lá. Hoje o vídeo será mais curto, tá? Trago só uma parte de um capítulo, normalmente trago vários capítulos, enfim. Agora hoje uma parte de um capítulo. Vamos lá. É Mateus 25, do 14 a 46. A primeira parte aqui está intitulada Parábola dos Talentos. Pois, está falando aqui de como será o reino dos céus, né? O texto anterior, assim, o que está antes disso, vem falando como será o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tire dele o talento e tenha o que tem 10. Porque a todo o que tem vai ser dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vejam, vamos voltar lá no início. Esse texto aqui já falei, já meditei ele de diversas formas, né? Tem como
ou seja, uma vez que a Sagrada Escritura é para ser meditada, ou seja, refletida a respeito, você pode, né, sendo termos simbólicos, né, ou seja, sendo termos que podem se aplicar de diversas formas de se pensar, né? Então, claro, meditei trouxe várias reflexões com diferentes teores, diferentes razões, ou seja, lições de morais, né? E hoje vou trazer uma novamente diferente, né? Vou começar aqui, tá? Quando se fala aqui, olha, mas o Senhor tinha recebido um talento. Saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Tá, vou pensar que o dinheiro do seu Senhor. Sabe que isso aqui, Senhor, aqui é a figura de Deus, né? Voltando na Sagrada Escritura, a um local lá em que Jesus é surpreendido pelos fariseus, escribas e fariseus, que o perseguiam, querendo, enfim, colocar à prova ele. E fala assim para ele: Senhor, é justo que paguemos imposto a César? Daí Jesus falou: traga uma moeda. Daí eles tragam uma moeda. De quem é a figura que está aqui? De César. Daí ele fala assim: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Através desse escrito, né, da Sagrada Escritura, dá para se distinguir, né, que de fato Deus não tem muita relação com a questão de financeira, tá? Quando eu digo financeira, trata simplesmente do dinheiro, tá? Em contraparte, o que Deus dá pra gente? Digo assim, Deus não é uma árvore de dinheiro, isso que eu quero dizer, tá? Deus não vai cair dinheiro do céu, Deus não vai te dar dinheiro, tá? Deus te dá vida. Deus é um Deus vivo, é um Deus da vida. É isso que Ele é. É isso que Deus dá. Em outras palavras, se você quiser extrair dinheiro de Deus, é o Deus errado. Há um outro que não posso chamar de Deus, porque não tem essa propriedade, que sim, quando Jesus estava no deserto, ele falou assim: se prostre diante de mim, você vai ter tudo isso aqui que você está vendo. E Jesus falou: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor, seu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Em resumidamente, né? Deus é um Deus vivo, Ele dá vida. Então eu vou aplicar, né, esse contexto aqui, né, nessa parábola aqui, nesse escrito, né, dessa meditação desse dia, para que a gente sirva de uma âncora para meditar, né? Ou seja, vamos lá, eu vou ler novamente, dessa forma meditando a respeito, né? Tá, vamos lá. Aqui está falando do reino dos céus, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Ele lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Veja, gente, tratando-se do que Deus dá para a gente. Veja na sua vida que realmente você fala: é Deus que me deu. Possivelmente, claro, a gente tem que ter isso bem nitidamente,
que os nossos filhos, antes de nós, são de Deus. Tá? Vamos pensar numa dessas razões, ou seja, os filhos, né? Antes de ser nossos, são filhos de Deus. E que de fato, que Ele somente nos confiou o cuidado, né? Somente nos confiou o cuidado. E de fato, quando um pai de família, uma mãe de família, tem os cuidados com seu filho, ele se esvazia de si, a vida não é mais para ele, é para seus filhos. Todos que são pais sabem disso, né? Filhos são bênçãos, são uma dádiva de Deus. E normalmente quando os recebemos, nos esvaziamos, nossa vida não passa a ser nossa mais, passa a ser para os filhos, né? A maior parte dos recursos que obtemos, sim, são pensando neles, né? A nossa maior parte da nossa razão de vida é para os filhos, né? E de fato, pensando assim, Deus nos confia o cuidado dos filhos, mas sabendo que aquele que dá a vida é dele, é de Deus, né? Vou percorrer o texto aqui. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, gente, aqui ele faz diferenciação, né? Diferenciação, ou seja, cada um recebeu conforme a sua capacidade, né? Deus já sabia. Da mesma forma como cada qual consegue suportar uma cruz mais pesada, mais leve, né? Ou seja, as dificuldades, né? Deus já sabe tudo isso. E Ele dá a cada qual conforme ele tem a possibilidade de administrar. Quando se diz que filhos são bênçãos, Deus dá bênçãos se maiores se Ele consegue administrar. Bênçãos menores se Ele não consegue administrar muito bem. O que eu quero dizer, gente? Aqui ele vincula a palavra talento, tá? Mas vamos pensar que o que é de Deus, talento que nesse quesito é dinheiro, mas o que é de Deus é vida. Então, como administrar o recurso vida? Claro, a vida não se administra com dinheiro, se administra com cuidado, com amor, com doação de tempo, de vida, né? E de fato, aquele que cuidou, vamos supor um pai que cuida dos seus filhos com amor, com cuidado, assim como Deus é presente, assim os pais são presentes. Um pai que, veja, a palavra cuidado, ela dá duas faces de sentido, sendo, olha, tome cuidado, é perigoso, né? E cuidado, ou seja, estar cuidando, né? Então, ou seja, aquele pai que antevê os riscos de perigo para o seu filho, está cuidando dos seus filhos, né? Então, sabemos que vivemos em dias que talvez ter filhos é muito preocupante, porque são muitos perigos. E claro, o que se espera então, diante de muitos riscos, muitos perigos? É estar muito próximo, muito presente.
para, ou seja, avaliar de perto a periculosidade de tudo que se infere aos filhos. Ou seja, haja visto o celular, né? Quão negligente é o pai que solta o celular na mão dos filhos sem ter o cuidado de estar observando, monitorando, né? Tá, voltando aqui esse texto. Então, aquele que deu 5 talentos, ou seja, deu uma situação de cuidado, que ele é capaz de cuidar mais, né? O outro deu uma situação de cuidado que terá um cuidado menor, mas terá o cuidado. E deu um que ele não teve cuidado nenhum. Ou seja, não teve nenhum cuidado, simplesmente enterrou. Da mesma forma como a criança nasceu, ele entregou para Deus. Ou seja, quando o Senhor veio fazer a justiça, né? Não digo no final da vida, tá, gente? Pode ser no final do dia ali. E daí? Como é que foi que seu cuidado com seu filho hoje? Ah, você não fez nada de cuidado, não teve próximo dele? Então tá, não vou te abençoar, é isso. Né? Então, na verdade, é o que se diz nesse texto. Se ele enterrou, simplesmente não teve cuidado nenhum com aquele talento, ou seja, com aquilo que Deus deu para ele, Deus também não o retribuiu. Né? Como lemos esse texto, vamos dar sequência. Então, vimos aqui que Deus dá a tarefa de cuidar àquele a qual vê como capacidade de cuidar. Né? Mas vamos lá. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Veja, gente. Qual é a recompensa? Alegria. O que é alegria? Alegria, está lá em Gálatas 5:22, é uma das características do fruto do Espírito Santo. Então, o que Deus pode dar? Se Ele dá alegria, claro, está infundindo na pessoa o Espírito Santo, que é o fruto da alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Né? Como pode ter alegria se não tiver Espírito Santo? Impossível. Porque a nós ou estamos relacionados com o Espírito Santo ou com a carne. A carne são coisas malignas que se extraem dela. Já a alegria é vinda do Espírito Santo. A verdadeira alegria, o contentamento, tá? A satisfação. Né? Então veja bem. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Vejam, gente. Qual é os maiores entalhes, ou seja, dificuldades no cuidado com os filhos hoje, nesse mundo tão ganancioso, tão injusto, uma vez que tem que se trabalhar muito, muito, muito para se obter pouco e gastar muito, 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 muito para se cuidar dos filhos, né? Vejam, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você cuidou com amor, mesmo tendo pouco, você cuidou bem daquele meu filhinho. Sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Então, gente, o que tem a ver com aquilo lá, prova real? Tá.
Como saber se eu estou agradando o Senhor? Como saber se aquilo que eu aprendi do Evangelho, eu estou vivendo conforme o Senhor quer que eu viva? Conforme a verdade? Conforme realmente é da vontade do Senhor? Se a mim o resultado é esse, né? Alegria. Ou seja, não simplesmente alegria, mas todas aquelas características que são fruto do Espírito Santo, como paz. Ter paz é um reflexo que a pessoa está inserida na vontade de Deus. Tá, o que é paz? Paz é tranquilidade? Não, não exatamente. Porque tranquilidade pode ser que a pessoa esteja muito sem razões para se preocupar. Por exemplo, tomando água de coco na beira da praia. Enfim, vendo a vida passar, né? Simplesmente. Muitas vezes, paz é uma característica que nos é dada em meio à tribulação, em meio à dificuldade, seja dificuldade financeira, dificuldade de saúde, dificuldade, enfim, na família. O que então? É eu ter a centralidade para raciocinar, para dormir, para não viver simplesmente aflito o tempo todo, né? Mesmo em situações muito contraditórias, né? A tranquilidade, eu ter uma centralidade, uma racionalidade, agir com uma certa razão em meio à tempestade, né? Então isso é um reflexo do Espírito Santo. Isso é prova real que eu estou realmente com Deus, né? Contraditório disso, ou seja, é eu estar atribulado. Veja, gente, às vezes pode perguntar, quer dizer que depressão, quando eu estou com depressão, não estou com Deus? Não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou falando o quê? Mesmo em meio a grande tribulação como depressão, eu busco ter uma centralidade, né? Eu busco ter uma certa razão, eu busco me levantar, eu não busco me entregar, eu não busco me prostrar, eu busco, vamos para cima, amanhã vai ser melhor, vai melhorar. Essa é a razão de Deus. Enfim, ver apesar da tempestade, uma luz no fim do túnel, uma esperança, uma fé. Então, voltando aqui ao texto, né? O que Deus pode nos dar para o bom cuidado do nosso filho é a paz, a alegria, é o fruto do Espírito Santo, é o Espírito de Deus em nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos consolando, é a presença de Deus, é o cuidado de Deus próximo de nós, né? Vamos lá. E aproximando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então, aquele que também teve, né, ou seja, a confiança de Deus, ou seja, algo que lhe caberia cuidar, segundo a sua capacidade, e ele cuidou, né? Vamos lá ver. Então o Senhor me disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Sim, se ele buscou cuidar. O que eu quero dizer? Tem pais, por exemplo, pais que têm muita dificuldade, muitíssima dificuldade para cuidar dos seus filhos e cuidam com amor, né? Ou seja, aqueles que receberam
5 talentos. Sim, participarão da alegria do Senhor. Aqueles que talvez não é muito dificultoso, mas cuidam também, buscam cuidar, gastar o seu tempo, ser presente na vida de seus filhos. Sim, participar da alegria do seu Senhor. Né? Vejam nesse contexto. Né? Vamos lá. Sabe, só abrindo parênteses, esse dia citei na reflexão minha, estava vendo televisão e apareceu lá reportagem no âmbito rural, e apareceu uma senhorinha no Agreste, no Nordeste, e uma senhorinha com a aparência dela parecia ser muita idade, mas devido às suas rugas muito profundas, muito sulcadas, uma pele muito agredida, né? E ela falando que teve 10 filhos e cuidou naquela terrinha, naquela mesma propriedade que ela estava até hoje, né? E hoje ela estava sozinha, e ela agradecendo a Deus, né? Porque mandou uma chuvinha, ela vai ter alimento, né? Sabe que lá é muito dificultoso, né? Eles vivem basicamente da agricultura para subsistência. E imagina, cuidar 10 filhos em um lugar que quase não tem recurso algum para, digamos, a gente interpretar que seria um bom cuidado. Claro que a gente vincula o que é material. Então, como ela teve que cuidar? Com muito amor. O que significa isso? Ela teve que se deixar muito dela para cuidar bem dos 10 filhos. Ela teve que passar muita angústia. Ela teve que, de repente, se desdobrar, porque não era nada fácil. Não era um ambiente muito favorável, ou seja, sem talvez água. Sabemos que a água é um recurso fundamental para a higiene, para o cuidado da saúde. Imagina se hoje abrimos água aquecida na torneira, no chuveiro, micro-ondas, tantas facilidades. Imagina como fazer isso no fogão a lenha. Imagina como fazer isso buscando água em poço à distância. Então, o cuidado é com muito. Essa mulher, o que eu quero dizer? Ela recebeu de Deus, digamos assim, para o cuidado de Deus, milhões de talentos. Porque Deus essa aí tem raça, essa aí tem fibra. E o que Deus dá para ela, prova real, ela com o rosto todo sulcado, graças a Deus, sorrindo. Deus mandou uma chuvinha, mandou uma chuva e hoje eu vou ter alimento na minha casa. A gratidão, que é fruto do Espírito Santo, ou seja, benignidade, ver coisas boas em tudo. Paciência, que é longanimidade, fruto do Espírito Santo, é a presença de Deus nela, prova real que ela administrou bem os talentos. Né? Vamos lá, agora, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Sabe que medo é uma palavra antagônica à fé. E a fé é uma palavra, ou seja, que dá razão ao poder de Deus. Se é de Deus, que Deus só pode dar. É uma dádiva de Deus, um dom de Deus que só Deus pode dar. Medo é a ausência de fé. Medo é a ausência daquilo que Deus pode dar. Tá? Não estou falando do medo de aqui
das razões que nos, por exemplo, medo de altura, não. Estou falando medo contraponto à fé, porque estamos falando de espiritualidade, tá? Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está, esqueceu o que ele fez. Ele simplesmente cavou um buraco e enterrou o talento. Tó, Deus, do mesmo jeito que nasceu aqui, estou entregando. Eu não investi nada, não ensinei nada, não gastei tempo nenhum, não aderi nada ao contexto dessa pessoa. Simplesmente comprei coisas, paguei as melhores escolas, fiz de tudo. Mas, do meu coração, do meu esforço, do deixar de mim para com ele, do meu tempo, não fiz nada, né? Mas, enfim, investi muito, gastei milhões. Teve os melhores brinquedos, os melhores videogames, as melhores escolas, os melhores passeios, mas, enfim, tratando-se de que a paternidade, sendo tu um pai presente, exige presença. Com relação a isso, realmente, eu não fui presente. Mas, tá aí o que é teu. Né? Vamos ver o que Deus vai falar. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Tá, voltando aqui. Nós traduzimos a palavra talento, que aqui diz dinheiro, ou seja, naquele contexto inicial, a vida, que é de Deus, que é o que Deus pode dar, né? Tá, então vamos pensar aqui nesse quesito. Portanto, tirem dele a razão de vida e deem o que tem 10. O que significa isso, tirar a vida? Ou seja, sabendo que Deus é que dá a vida, o que Deus dá. Primeiro, o que é ter vida, ter vitalidade? Vida no corpo, na alma, no espírito. Corpo biológico, alma, uma alma vivaz, contente, alegre. Espírito, Espírito Santo. Então, de fato, tira dele o Espírito Santo. Portanto, tirem dele o talento, a razão de vida, a motivação, a alegria, e deem o que tem 10. Porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, até, vamos naquela razão, motivação de vida, razão de vida, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, traduzindo nesse contexto do que a razão de filhos, se eu não cuido do meu filho, a minha vida vai esmorecendo. Se eu não sou um pai presente, um pai que de fato faça conforme a vontade de Deus, que é um pai presente, se eu não sou um pai presente, que estou cuidando com amor do meu filho, a minha vida vai esmorecendo. O que significa isso? A razão de paz vai deixando de existir. Estou falando de paz, tá, gente? Não estou falando de tranquilidade. Estou falando de paz. O que é paz? Paz é o poder de Deus para vivermos bem, mesmo em meio à tribulação. Quando eu digo bem, é viver contente, viver sorrindo, viver em paz. Viver bem com a família. Uma vez que eu vou perdendo a paz, o que vai virando de mim? Um grande vazio, um deserto. Uma palha seca, por exemplo. Né? Algo
que não tem expressão de vida, que não tem vitalidade, algo que murmura, algo que não vê contentamento. Claro, se murmura aqui porque não está contente, né? Ou seja, a vitalidade espiritual e da minha alma vai deixando de existir. Vou sendo entregue aonde? Vamos ver. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É isso, né? Nas trevas, ou seja, vai saindo de mim o Espírito Santo e a minha alma vai se envolvendo com as trevas, com a carne. Então, a carne é a minha razão que envolve a minha alma, ou seja, a morte. Eu não tenho vida na alma, nem no espírito, eu tenho morte. Só tenho um corpo biológico vivo, porém na alma e no espírito eu não tenho vida. Sou como um zumbi, né? Aqui vou dar continuidade, né? Ou seja, também no contexto de prova real, né? Só justificando se realmente como é, se o que eu aprendi no Evangelho está surtindo efeito na minha vida, se eu estou fazendo certo, se a minha lógica para com Deus está exata, né? Isso é prova real. Se a minha lógica com Deus, a razão de Deus em mim está sendo suscetível, estou tendo sucesso, né? Claro, tenho paz. Se não, não sei. Talvez errei algum razão de pensamento no decorrer do caminho. E talvez não estou fazendo o que agrada a Deus, né? Vamos lá. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Tá? Aqui novamente está falando do reino de Deus. Sabemos que o reino de Deus também é eterno e também se pode viver aqui em vida. O que é viver o reino de Deus em vida? Ter a presença dele, ter a presença do Pai, ter os favores de perto. É Deus revelando a face a nós. Estar com o Pai, sabendo que Ele revela a face aos humildes, sim. O reino de Deus é destinado aos humildes, aos pequeninos, né? Vamos lá. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me vestiram, preso e foram me ver. Vejam, tudo que ele falou aqui remete a cuidado, né? Quem cuida? Aquele que tem um certo cuidado, aquele que está próximo, aquele que vê a razão de perigo e contorna a razão de perigo. De fato, para se fazer isso tem que estar próximo, ou seja, quando digo próximo, próximo mesmo, tocando, observando, né? Sentindo se está com febre, vendo se está com fome ou não, vendo se fez cocô ou não, né? Ou seja, estar próximo, vendo quais os anseios, a preocupação, o que está precisando, né? Se está com frio, né? Tudo isso remete ao cuidado com os filhos, né? Se simplesmente eu pago os melhores cuidadores, talvez não é eu que estou cuidando.
Talvez eu estou fazendo algo que entoa mais que um descuidado, porque eu simplesmente mando dinheiro, mas nem estou preocupado. Ah, é o melhor cuidador, a nota dele é 5 no Google. Sim, vou confiar. Olha as referências excelentes. Caro, mas tudo bem, né? O que importa é cuidar bem. Como é que você sabe que está sendo bem cuidado? Porque tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Coloquei na melhor escola. Cara, como é que você sabe que está sendo bem cuidado? Porque na verdade, gente, sabe, para a gente mensurar alguma solução para alguma coisa, por exemplo, na engenharia, tudo aquilo que você supõe uma solução precisa ser mensurado, parametrizado, medido. Se você não medir, como é que você vai estipular alguma solução para aquilo? Vamos supor um engenheiro civil. Se ele não mede, se ele não calcula, se ele não tem os parâmetros para cálculo, o que é parâmetro para cálculo? As medidas, né? Tipo de carga que vai ser implantada naquela laje, ou os parâmetros do solo, para saber que tipo de fundação, né? Ou seja, de fundação, se é um solo muito mole, né? Ou seja, muito arenoso, muito molhado, por exemplo, um pântano, né? Dependendo disso, é outro tipo. Então, para tudo isso, ele precisa observar de perto. O que eu quero dizer para com os filhos? Se você não observa seus filhos de perto, como é que você vai estipular alguma solução, alguma razão, algum cuidado? O que eu quero dizer, então, de perto? Porque, sendo, vamos supor, criança, né, ser um indivíduo vivo, complexo, que você não olha por câmera e você já define ele exatamente como está, haja vista que a presença, o que eu falo presença? O olhar, né? O olhar, os gestos, tudo isso diz muito mais do que uma foto, do que uma câmera. E para tudo isso existe presença. Ah, eu não tenho tempo. Gente, tempo é prioridade. Se a sua prioridade é obter dinheiro, tá. Essa é a sua prioridade. Se a tua prioridade é cuidar de filho, tem tempo. Olha, eu sei que hoje é difícil, muito custoso custoso, muito nos sacrifica cuidar de filho, sim. Mas veja, como pode então uma mulher lá no Agreste, que bem dizer não tem água encanada, o fogão é de lenha, o tempo todo dela é para os seus filhos, cuida com amor, ela não cuida com recurso, cuida com amor, cuidou de 10 filhos. Ela deixou dela a vida inteira dela para com os filhos. Ah, então tá. Então é possível, porque o quesito não é ter recursos. O quesito é ter a prioridade para com a sua vida. Se for para os recursos, claro, talvez falte tempo para os filhos. Mas se a prioridade foi cuidar daquilo que Deus deu para você, então sim, se consegue tempo.
Vamos lá. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Né? Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Tudo isso aqui, gente, se remete ao cuidado das crianças, sim. Tudo. Porque elas são inteiramente dependentes de nós. Estava nu e vocês me vestiram, enfermo, visitaram, preso. Foram me ver preso, criança presa. Gente, o que é ver uma criança presa nesse quesito aqui? Presa no medo, presa na angústia. Foram me ver. Ah, leva no melhor médico. Ah, leva no melhor psicólogo. Ah, leva no melhor, sei lá o que, né? Mas, isso aqui, filho, vem, o que aconteceu? Fala, papai. O que você está sentindo, filho? Fala, papai. Dá um abraço aqui no papai. Vem aqui, papai está com você, filho. Isso aí não precisa de dinheiro, gente. Isso aí não precisa de dinheiro, precisa de, enfim, intenção, vontade, coração, amor. Vamos lá, filha. Papai vai passear. Papai vai gastar tarde com você, vai passear com você agora. Vamos para um parque, né? Vai passar, filho. Papai está aqui com você. Pode contar com o papai. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de beber, de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre o que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Porque, como eu disse, o filho, esse filho que é seu, não é seu, é de Deus. Né? Deus só lhe confiou o cuidado. Porque somente Deus é capaz de dar vida. Né? E vejam, em verdade, sempre o que fizeram um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, gente, administrar um filho é administrar algo que é de Deus. E se você faz algo ao seu filho, você está fazendo a Deus. Porque a razão do cuidado é a razão do cuidado que é algo que é de Deus, então é diretamente a Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não o socorremos? Então o Senhor respondeu: em verdade lhes digo que sempre o que deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Novamente aqui, vou reportar aqui, lemos na parte anterior. Enfim, aqui uma distinção. Aqueles que administram bem o talento recebem algo de Deus, uma bênção, o Espírito Santo. E a razão do Espírito Santo,
que é paz, alegria e outras características do fruto do Espírito Santo. Mas aqueles que realmente não administraram bem seu talento têm o que é a ausência de Deus. E sim, quando a ausência de Deus, a presença da carne, que é o mal, que é a morte, que é as trevas. Ou seja, onde ele diz aqui, né? Ah lá, afaste-me, malditos, para o fogo eterno. O que é isso? As trevas, né? Preparado para o diabo e os seus anjos. Quem governa as trevas? Esses daqui, né? Ou seja, a razão da carne é a malignidade. E quem é que é a influência da carne? É esse aqui. Então, se a pessoa é inclinada à carne, ou seja, se ela se abstém de amor, naturalmente, ela é inclinada para a carne. E, de fato, quem governa ela é esse aqui. Né? E realmente, gente, quando se diz que a fé atua pelo amor, o poder de Deus é dado àquele que ama, ou seja, o poder de Deus é conferido através do ato de amor. Se eu amo, Deus está presente. Então, claro, o poder dele também está. Mas se eu não amo, há a ausência de Deus. É simplesmente carne. Quem governa isso é isso aqui, ó. Aquele que veio para matar, roubar, destruir, o pai da mentira. Né? O grande ilusionista, né? Onde a razão dele é simplesmente a mentira, né? A iniquidade, enquanto para Deus é integridade, né? Ou seja, para esse aqui é iniquidade, as farsas, as máscaras, né? Os disfarces, as aparências, né? Enfim, né? Por exemplo, um lobo vestido de pele de cordeiro, simplesmente isso, né? É esse que governa esses que não amam, e os fazem ser também assim como ele é, pois são a razão dele, né? A essência maligna é a transfiguração desse aí, ó, né? O que é a essência maligna? A carne, né? Ele transfere a esses as suas características, né? O seu caráter, né? Então, por que é importante amar? Para não ficar sendo refém desse escravo desse aqui, ó, né? Então, por isso, ame. Não com dinheiro. Dinheiro, até mesmo porque Jesus falou, olha, dá a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Deus é vida. E como cultivamos a vida? Amando. Tá? Qual é o alimento da alma e da espiritualidade? Do amor? O amor. Então, realmente, por isso é importante amar. A gente se esvazia de nós, sim. Mas, como ele diz, olha, você confiarei muito mais quando há mais alegria em doar do que receber. É isso, alegria. É a satisfação, o contentamento, a paz, a presença de Deus, a água do Espírito Santo. Né? Então, amem. Vai valer a pena deixar de si para com o outro, porque Deus vai dar o que é dele para você. E não há nada melhor do que o que é de Deus, que é a presença dele, o Espírito Santo. Não há nada melhor. É preferível estar um dia na presença de Deus, nos atos do Senhor, do que 1000 anos fora. Porque não se compara, não tem comparação, nada se compara ao que é de Deus. Nada. Essa é a razão.
Então, enfim, respondendo, né, prova real, estou fazendo certo? Está tendo paz, está tendo alegria, está tendo contentamento? Tá. Se não tá, se está realmente murmurando, reclamando, só está, enfim, querendo se afundar, né? Querendo, enfim, se enterrar num buraco e quer morrer, quer enfim, só está reclamando, murmurando contra tudo e todos. Tem alguma coisa errada. Porque a presença de Deus, que é vida, ou seja, não remete a algo que é morte, né? Se a minha, na verdade, gente, eu venho falar sobre a intenção. Não estou falando se a pessoa reclama, olha, Deus já saiu dela. Porque às vezes a situação dela é tão dolorosa, que fica difícil suportar. Mas eu falo sobre a intenção. Se a intenção é cada vez se afundar mais, essa não é a intenção de Deus para você. Então a essência possivelmente é maligna. Se a intenção ou seja, querer buscar a tristeza, querer se afundar, querer, sabe, se mutilar, querer se maltratar, enfim, isso não remete à presença de Deus, porque Deus não quer isso para você. Deus, sim, Ele pega a pessoa na lama e faz viver um poderoso exército. Ele não afunda mais do que a pessoa já está afundada, né? Então, a intenção de Deus é ir para a vida, a intenção. Porque, gente, Deus valoriza muito mais a intenção do que a atitude. Porque, veja, vou trazer um parênteses, porque isso é muito importante e muito deixar de ser observado. As pessoas são muito relapsas com relação a isso. Veja bem, vamos supor, às vezes as pessoas penalizam muito aquela pessoa que tem a intenção e está com a faca e o queijo na mão. Por exemplo, vou dar uma razão. Vamos supor, diferentemente, uma pessoa que tem intenção, uma pessoa que tem intenção de se machucar, de se maltratar, mas impossibilitam ela de fazer isso. Ou seja, dando recursos a ela, tipo psicotrópico, né? Ou seja, psiquiatra, psicólogo. Ela tem a intenção de se fazer mal. Mas, às vezes, tem aquela que não tem esse cuidado. E ela tem a intenção e tira a vida. E daí penalizam aquela, nossa, olha só como, nossa, essa pessoa é maldita, essa pessoa, olha só. Gente, tanto aquela teve a intenção, como a anterior também, que está cercada de cuidados, tem intenção. Deus vê a intenção. Não estou falando que todo aquele que tirou a vida deve ser taxado da mesma forma. Só Deus para julgar. Eu não sou ninguém para julgar ninguém. Só estou falando a respeito da intenção, comparando a intenção daquele que cometeu a criminalidade com aquele que tem a intenção. Quando se fala, gente, que Jesus fala, olha, se você olhar para uma lista para uma mulher, você já cometeu adultério, e de fato, né? Se você tem a intenção, se você tiver a possibilidade, você vai adulterar sim, porque você já cometeu adultério. O adultério vem da intenção e não da atitude consumada. Porque se você tem a intenção e se você tiver suscetível à atitude, claro, você vai cometer a atitude.
ainda que você se cerque de cuidados, se você tiver possibilidade, você vai, sim. Mas se você não tiver intenção, pode te colocar em muitas ciladas, você não vai cair, porque você não tem intenção. Então, claro, Deus vê a intenção, Deus vê o nosso coração, o que somos, a nossa razão, a nossa verdade. E seremos julgados como somos dia a dia, mas no juízo final seremos julgados pela nossa intenção. Como pode um bandido, ser absolvido? E talvez a absolução dele, quando Cristo falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, talvez da Sagrada Escritura seja mais direta, eficaz, instantânea, presente, certeira, enfim. Posso trazer muitos adjetivos a um bandido que cometeu o crime, mas a intenção dele naquele momento foi de misericórdia. Então, o que prevalece? O amor. O amor está acima de toda a lei. O amor prevalecerá. A verdade é sobre o que prevalece, que é o amor. Não vou me estender, acho que estendi bastante nesse parênteses, tá, gente? Só estou falando, contextualizando o quão importante é o amor em seu coração, né? Até porque, gente, se há, sabe, algo verdadeiro em nós, sendo que o que prevalece é a verdade, é o amor, tá? Tudo que você fez que não foi o amor, possivelmente não foi de verdade. Ou seja, não era você, não era para ser quem você é para ser. Foi o maligno te usando. Foi o pai da mentira. Ou seja, o que não é verdade. Sobre aquele bandido, por exemplo, os crimes que ele cometeu foi o mal usando ele, mas não era a essência dele. A essência dele era o amor, a verdade dele sobre ele era o amor. O que era para ele ser é aquilo, a misericórdia, o amor, a verdade dele é o amor. E a verdade prevalecerá. Entende? Então, quando você julga, olhe para uma pessoa pelo que ela fez, pense bem. Talvez você está sendo um injusticeiro. Por quê? Você não é capaz de enxergar a verdade dela, o coração dela. Isso só é incumbência de o justo, o Senhor Jesus Cristo, que sonda os corações. Então, quando você taxa uma pessoa pelo que ela fez, talvez você está mal qualificando ela, sendo irresponsável por uma atribuição que você não tem essa capacidade. Porque realmente você está sendo usado pelo maligno. Quando você julga a pessoa, taxa a pessoa pelo que ela fez, você está sendo usado pelo maligno. Quem é o maligno? O acusador. Aquele que veio para matar, para destruir. Se você acusa, você está dando razão à acusação que vem do acusador. Por quê? Ou seja, sabendo que a dualidade nesse sentido bem e mal, mal, o maligno, o acusador, bem, Jesus, o advogado de defesa, o advogado fiel, aquele que enxuga as lágrimas, aquele que perdoa, aquele que vê a verdade sobre a pessoa. Então, realmente, como podemos fazer a nossa parte? Pensando como ele faria, com misericórdia. E como se olha para a pessoa com misericórdia, aquela que cometeu o crime? Como para o bandido.
Quando o bandido falou, Senhor, lembra-te de mim quando chegares lá. Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Gente, Jesus vê esperança num bandido. E se nós temos que ser imitadores de Jesus, então como é que a gente não pode ver esperança nas pessoas que cometeram coisas erradas? Né? Fica aí o pensamento, né? Sobre a verdade, que sim, prevalecerá. E o que prevaleceu é o amor. Porque o que não é amor vem da carne. E a carne é a essência maligna, é a essência do pai da mentira. E o amor, a essência da verdade, da vida, é o que prevalecerá. Então amem. Sejam misericordiosos, compassivos, benignos, mansos, humildes, fiéis, contentes, né? Enfim, vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tudo que vem de Ti é muito bom. Tudo, Pai. Não há nada que vem de Ti que eu possa dizer que é algo mal. Porque Tu é uma dádiva de bênção, Senhor. Tu é até mesmo a disciplina que Tu nos faz condoer. Sim, nos faz nos sentir dor, sim, para um bom propósito, para não nos perder, para que não nos esfriemos tanto, ao ponto de não querer mais estar na Tua presença. Por isso, sim, muitas vezes o Senhor nos disciplina para rapidamente buscar o Senhor, pois muitas das vezes buscamos o Senhor em dor. E muitas das vezes a razão da dor é justamente para buscar o Senhor, como sendo Tu nosso Pai, que quer estar conosco, e às vezes na impossibilidade de estar conosco através da glória, da bênção, da prosperidade, muitas vezes nos incute dor para que nós vamos ao Senhor. Glórias a Ti, porque até nisso, Senhor, até nesse propósito de dor, Tu és bom. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque Tu és bom. Pai, vede, Senhor, como está a situação desse universo. Como está a situação dos pais para com seus filhos. Como tem tantas coisas para ofuscar a verdade, que é o amor. Tantas distrações, ó Deus. Tantos pensamentos aleatórios, afastando os Teus pequeninos da Tua razão de cuidado, ou seja, do amor. Afastando os Teus pequeninos do que é Teu. Quantos pais achando que trabalhar para dar o melhor que o recurso financeiro pode comprar aos seus filhos, não estão tendo tempo para com seus filhos. Não estão cuidando de perto dos seus filhos. Simplesmente por ter 2, 3 trabalhos e muito serviço e viagem e tal. E a vida passa. E eles não cuidaram dos seus filhos. E sem saber, colherão, Senhor. Colherão. Ou seja, receberão de Ti algo recompensador da ausência deles para com seus filhos, que necessitava de cuidado. Ou seja, nada mais é do que a Tua ausência. A ausência de paz, a ausência de alegria, de contentamento. Pai, mas sendo Tu, Tua verdade, vem incutir ao coração desses a sede pelo amor, a sede por estar com seus filhos, do cuidado, a sede da Tua razão. Venha trazer luz aos corações
desses teus filhos que, distraídos com pensamentos aleatórios ou mundanos, deixaram o mais importante, o cuidado mais importante, deixaram a mais importante razão, que é o amor. Pai, venha trazer luz, derrama teu Santo Espírito sobre esse planeta, ó Deus, porque sabemos que por nós nada podemos fazer, ó Deus. Faz conforme está profetizado em Joel capítulo 2, um grande derramado do teu Santo Espírito para avivar a tua igreja, avivar os teus, avivar esse vale de ossos secos, ó Deus, que uma vez favorecidos com a graça do teu Santo Espírito pode tornar um poderoso exército teu. Mas precisamos de ti em tudo, precisamos da graça do teu Santo Espírito para nos trazer a luz da verdade. Venha, Senhor, derrama teu Santo Espírito. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, que haja um grande derramado do teu Santo Espírito sobre a face da terra do nosso coração, ó Deus. Que tu venha com grande poder, grande majestade. Venha, Senhor, nos tirar das garras do maligno. Venha buscar as tuas ovelhas que estão feridas, caídas, machucadas. Tu que é o bom pastor. Venha, Senhor, como tu mesmo disseste que viria em espírito, da mesma forma como foi quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Venha, Senhor, buscar o que é teu. Venha cuidar do que é teu, ó Deus. Veja como os teus filhos estão machucados, feridos, amedrontados pelo trabalho que o lobo os incutiu, ó Deus. Tem compaixão desses teus filhos, Pai. Somente tu, Senhor, pode realmente fazer algo que os tornarão vivos novamente. Assim clamo a tua presença grandiosa do teu Santo Espírito. Sim, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o teu Santo Espírito, como Jesus falou, deixarei o Paráclito, o Auxiliador, o Consolador, para nos ajudar, nos auxiliar, nos consolar, enfim, curar, nos libertar, nos salvar. Vem, Senhor. Profetiza em nome de Jesus a tua presença grandiosa sobre a face da terra dos teus filhos, dos teus escolhidos, dos teus, ó Deus. Pois muitos estão feridos, machucados, amedrontados. Estão como caídos, quase que morrendo, ó Deus, espiritualmente falando. Venha, Senhor, trazer vida ao que estava morto, Deus. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Amém. Amados, em correspondência aqui com Romanos 8:26, né, que o Espírito Santo ora como gemidos inexprimíveis, ou seja, podendo ser com gemidos do coração quando choramos, que nem verbalizamos palavras. Em Romanos 8:26, fala que o Espírito Santo ora em nós quando não sabemos o que orar. Então, fica aí a sugestão. Se o teu coração está angustiado, dolorido, entra no seu quarto. Faça como está escrito em Mateus 6:6. Entra no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no seu quarto, feche a porta
e ore ao seu Deus no secreto do seu coração. Né? Faça isso. As lágrimas correrão. Será o Espírito Santo orando por você aquilo que você não consegue orar. E da mesma forma como Jesus, suando sangue em sua angústia, falou: Pai, se possível for, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Veja, Deus não mentiu para ele. Deus consolidou no coração dele que ele teria que fazer sim, mas se levantou sereno, ou seja, em paz. Da mesma forma, Deus pode fazer com você. Jesus Cristo, que em todo tempo se afastava para orar, da mesma forma, se você entrar no seu quarto, estar na presença, na individualidade com Deus, você e Deus, na intimidade com Deus, sim, Deus pode tirar todas essas angústias através das suas lágrimas, dos gemidos do seu coração. Será o Espírito Santo orando por você aquilo que você não sabe o que orar. Né? Em outro contexto, no teor literal da palavra, também pode ser, se eu clamar aqui o Espírito Santo, que ore através de mim, por gemidos inexprimíveis, palavras que eu nem sei expressar por você, sendo que eu não sei o que você precisa. Então, claro, não sei o que orar. Sim, creio eu, pela razão de fé, que o Espírito Santo orará em mim por você, aquilo que você precisa. Então, irei fazer. Né? Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti que Teu Santo Espírito ora em mim, por esses que estão orando conosco. Senhor, que baixo que estou entorrado, estou melhorando, né? Genura no reme culerios, que nem o que nem a malhota no relata. Jona mahon viktor larni tun eminente shalat. Jengela lienton nene kayol. Jarap mahon dokataras. Yokano lemenot niga yeralas. Jo kendo la manu antalo. Jon mantu hemakan tena nurenantos. Jo la menai tokai torot. Tangi minon tantuish. Jela nonamat. Jegam and when you can toilet to realize. Jerat nayadon. No caminos. Ja anlat tanakan durela. Minon tanto kera. Man we make it. Jena in the handles la kalat. Neria candorish. Jo hamano nayana dara. Nevira behind we kera. Tui eshish miranolan. Nyankan noriant. Jena hamen bat. Kriat. Choro or man became a lot behind you can't wish. Juramino ein wikinush. Jara anakatolatas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Com Deus.